Oiê, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E bora de teoria, porque, diga, teoria é o que a gente gosta, não é mesmo? Olha só, a desconstrução da história, o século inventado. Já ouviu falar? Vou te contar essa. Olha só, o século inventado é uma ideia, no mínimo, ousada, tá? Que questiona nada menos a linha do tempo na qual nós conhecemos. Imagina só. Será que estamos vivendo no ano certo? Ou será que alguém adiantou o relógio da civilização de propósito? E aí, o que vocês acham? Essa teoria, gente, ela foi popularizada por um historiador alemão que obviamente eu não sei pronunciar o nome dele, mas vamos aqui aportuguesar para Ehrenberg Illig, tá? Ele propôs uma história que ficou conhecida como a hipótese do tempo fantasma. Segundo ele, aproximadamente 297 anos da história europeia medieval, ali por volta de 614 a 911 depois de Cristo, teriam sido simplesmente inventados, ou seja, nunca existiram. Foram forjados por interesses políticos e eclesiásticos, sobretudo por ele, pelo Sacro Império Romano Germânico, que é claro, ela, né? A Igreja Católica. Para quê? Para legitimar suas posições de poder e controlar melhor a narrativa histórica. Esse alemão aponta, por exemplo, que o imperador Carlos Magno pode nunca ter existido ou que sua figura foi tremendamente exagerada. E como seria possível uma coisa dessa passar batido, gente? É aí que a coisa fica interessante. Esse alemão argumenta que as evidências arqueológicas, astronômicas e documentais não batem com a cronologia oficial. Por exemplo, a escassez de achados arqueológicos entre os séculos 7 e 10 é vista então como uma pista. Cadê? Além disso, registros astronômicos de eclipses, cometas e eventos celestes que deveriam coincidir com as datas históricas simplesmente não combina, gente. Não bate, não tem nada a ver, não aconteceu. Como isso já não fosse insano o suficiente, há quem leve a ideia ainda mais longe, tá? Outros teóricos sugerem que a manipulação do tempo não parou só na Idade Média, não. Ao longo dos séculos, várias civilizações ou elites dominantes teriam reescrito a história intencionalmente, tá? Para quê? Para apagar eventos inconvenientes ou glorificar certos impérios, entendeu? Sabe, a história é vencida pelo lado que ganha? Então, em outras palavras, nossa história pode ser muito mais recente ou muito mais antiga do que a gente imagina. E esse rearranjo histórico serve para manter a população desconectada de suas raízes, desorientada e, obviamente, assim fica muito mais fácil de manipular. A ideia de um século inventado levanta dúvidas profundas. Será que a cronologia atual foi montada sobre um castelo de cartas, gente? Por que as histórias das civilizações antigas, como os sumérios, egípcios, chineses e até os maias, apresenta saltos tão estranhos no tempo? Será que parte desses saltos são tentativa de esconder conhecimentos antigos, tecnologias avançadas ou contato de seres não humanos? Há também uma forte ligação com as linhas do tempo alternativa, viu? Alguns pesquisadores acreditam que vivemos numa realidade totalmente artificialmente moldada, onde o tempo, tal como conhecemos, é uma construção. Isso se conecta diretamente com teorias de simulação, manipulação temporal por elites ocultas e até experiências científicas ultra secretas, como os próprios projetos Montauk e Filadélfia, que nós já trouxemos aqui, tá? Que envolveria viagem no tempo e alteração de realidade. É só ir nos vídeos mais antigos que vocês encontram mais sobre isso, viu? Outra camada dessa teoria envolve o controle da narrativa histórica através de centralização do quê? Do conhecimento. Por séculos, apenas elites religiosas, monarcas e intelectuais próximos ao poder tinham acesso à produção e preservação de documentos históricos, ou seja, era fácil ajustar a linha do tempo e criar versões oficiais convenientes.
Inclusive, muitos arquivos históricos, como os do Vaticano, permanecem fechados ao público, alimentando ainda mais a ideia de que há verdades ocultas por trás do que nos ensinaram nas escolas. Imagina comigo agora, como se a gente estivesse aqui, ó, trocando a ideia num cafezinho suave. Você se lembra mesmo do que aprendeu sobre os séculos 7 e 10? Provavelmente não muito, né? Ou nada. E será que isso não é conveniente justamente por causa disso? Pouca informação, poucos registros e muita especulação. É o cenário perfeito para forjar eventos, reis, batalhas, tratados e empurrar isso goela abaixo como fato. Além disso, essa ideia mexe com a nossa percepção de identidade. Se a história que conhecemos é falsa ou incompleta, então nossa própria noção de quem somos e de onde viemos está construída sobre mentiras. E isso abre margem para manipulação profunda, como a desconexão com valores antigos, com tecnologias ancestrais e com a verdade ou verdadeira natureza da realidade humana. E quando a gente olha para a história recente, quantas mentiras já não foram descobertas? Quantas conspirações, manipulações de dados, encobrimentos dos eventos históricos? Se isso aconteceu no século XX, por que isso não aconteceria no século IX? Esse tipo de teoria também nos leva a refletir sobre a autoridade dos calendários, tá? O calendário gregoriano, já trouxemos aqui, por exemplo, foi instituído em 1582 pelo Papa Gregório XVIII. 13, para corrigir erros do calendário juliano. Mas muitos argumentos que ele introduziu ainda mais distorções, além de resetar ciclos naturais importantes usados por culturas ancestrais. Será que parte dessa história ou dessa alteração foi proposital? Para romper com o tempo natural e inserir um tempo artificial, manipulável e funcional ao sistema de controle global? No fim das contas, quando falamos sobre o século inventado, estamos tocando em algo muito maior, tá? O controle da realidade por meio da manipulação histórica e do tempo. E se eles puderam inventar quase 300 anos, meu amor, o que mais será? O que mais aí é mentira? Ou melhor, o que é verdade? Fica a dúvida.